se você é gestor de tráfego ou tem uma agência hoje, né, focada na questão de tráfego pago, se você entender essa tendência que eu te mostrar, com certeza você vai conseguir faturar bem mais e aumentar até o LTV, né, do cliente. Ou seja, às vezes o cliente ele fica com você 4, 5, 6 meses, você vai conseguir aumentar muito mais o LTV, de acordo com a explicação que eu vou estar te dando agora, tá? Obviamente não precisa me apresentar, tá? Meu nome é Bruno, tenho uma agência de marketing hoje também, e voltada para o serviço, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí a você conquistar mais clientes, faturar mais e aumentar o LTV, como eu te falei. Então, sem enrolação, tá? Antes de eu te falar, obviamente, a solução, qual é a próxima tendência que eu acredito, e a gente já tá aplicando aqui, tá dando bastante certo. Primeiro a gente tem que ver quais são os problemas que os gestores de tráfego e até os clientes, né, que contratam esses profissionais sofrem hoje em dia. Eu acredito que um dos maiores, se não o maior, é quando a gente está fazendo a questão ali de gestão de tráfego, tá enviando leads ali, seja a maioria das vezes para negócios locais, né, seja ali pro WhatsApp daquela empresa, e sempre vem aquela pergunta, né, aquela reclamação do cliente: nossa, mas só tá chegando lead desqualificado, só tá chegando curioso aqui no WhatsApp. E aí a gente, enfim, tem essa questão, né? E aí sim, né, com algumas coisas realmente dá para otimizar, né, essa questão e afastar os curiosos, dependendo do canal de aquisição que você rodar e tudo mais. Isso aí a gente sabe bem, né? Mas esse não é o ponto. O ponto é porque realmente muitas vezes acontece do cliente não ter aquele atendimento necessário, né? Não ter aquele processo necessário para realmente realizar uma venda. E esse é o primeiro motivo. Então, assim, sempre fica naquele bate-rebate, né? O time comercial falando que o tráfego não tá convertendo, o tráfego tá falando que tá segmentando o público ali da maneira certa, né? Às vezes tá pagando até um pouco mais caro no custo por clique para tentar afastar os curiosos ali, mas enfim, a gente sabe que às vezes é um problema ali do time comercial também, cara. Literalmente, eu cansei de ver, né? Eu cansei de fazer ali o cliente oculto, né? O que é o cliente oculto? É basicamente quando a gente simula que é um cliente ali da loja, né? Daquela loja que a gente está prestando aquele serviço e se passa como cliente. Então, manda a primeira mensagem ali no WhatsApp e assim, o atendimento não é rápido, o atendimento demora bastante, não tem aquele follow-up, enfim. São vários pontos ali que a gente realmente vê que peca, né, nesse processo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, que vocês já estão bem cientes que esse é um dos principais problemas aí, né, para quem é gestor de tráfego, tá? O segundo ponto aqui que eu quero destacar com vocês é justamente que a gente sabe que o tráfego cada vez está ficando mais caro, tá? Todo mundo sabe que a questão dos anúncios hoje em dia é pelo formato de leilão, né? Ou seja, quanto mais pessoas estão anunciando, né, principalmente algum segmento ali específico, cada vez mais esses anúncios vão ficando mais caros para ser entregue pelas mesmas pessoas, né? Isso aí é fato. Então, o tráfego que a gente rodava lá em 2018, 2019, né, nem se compara hoje em dia a 2024, né? Talvez ali 2025 ficando mais caro também. Essa é a tendência, tá? E cada vez mais empresas estão investindo mais em tráfego e cada vez empresas que nem investiram em tráfego estão começando a investir. Ou seja, sempre tem gente nova entrando. O pessoal até da rede social, no caso, não está crescendo relativamente como a questão do investimento, né? Principalmente empresas muito grandes, empresas bilionárias aí, né? Realmente investem uma grana pesada em tráfego e, obviamente, o leilão, querendo ou não, o preço ali do CPM, do CPC, vai ficando mais caro ao longo do tempo, tá? Isso aí não é novidade para ninguém, mas querendo ou não, a gente sabe que o tráfego ele não vai acabar, né? Ele só vai sofisticando cada vez mais, tá? E o terceiro ponto é justamente isso, a sofisticação do mercado, tá? Antigamente, poucas empresas anunciavam, ou seja, aparecia poucas empresas ali para aquela pessoa e o poder de escolha dela era limitado, né? Para aquelas ali que apareciam. Como muitas empresas hoje estão fazendo a questão do tráfego, algumas coisas vão se diferenciando, né? Justamente para aquela pessoa fechar o serviço, fechar o produto ali com a empresa que está anunciando. Ou seja, a sofisticação do mercado ao longo do tempo, ela vai, né, cada vez ficando um pouco mais ali difícil justamente para a gente se adaptar, né? Mas querendo ou não, fazendo da maneira certa, obviamente dá resultado, beleza? Então esses são os três tópicos que eu vejo hoje que realmente, vamos dizer assim, são o problema, né, de quem roda tráfego hoje. E aí entra a parte da solução, né, que justamente a gente começou a implementar isso aqui na agência. Obviamente ensinei para algumas pessoas ali mais próximas a mim, a gente começou a aplicar isso, realmente está dando bastante certo, que é o quê? O primeiro ponto que a gente citou aqui, que é justamente a questão, né, que o time comercial sempre falava que os leads estavam vindo desqualificados. Então o que a gente pensou? Eu falei, cara, qual é a solução pra gente, enfim, tentar minimizar esse problema? E é aí que eu descobri a questão do CRM. CRM, né, é uma sigla em inglês
que significa Customer Relationship Management, que é basicamente, né, fazer o gerenciamento ali dos leads da melhor forma possível, tanto na questão ali de ter, às vezes, até uma automação, né, rodando ali na pré-venda ali, ou seja, quando o cliente mandar a primeira mensagem ali no WhatsApp, já vem um robozinho ali para agilizar esse primeiro atendimento, é bem bacana, né, feito da maneira certa ali, obviamente. E o segundo ponto é que justamente a questão do CRM consegue ter um controle muito melhor dos leads, qual a etapa do funil que ele tá, né, consegue colocar notas avisando ali o vendedor, enfim, de que tal dia a pessoa tem que voltar para chamar aquele lead, né, e com isso feito da maneira certa, né, aplicando o CRM ali certinho, a gente viu um crescimento, né, de fechamentos daqueles vendedores. Então, por exemplo, às vezes o vendedor ali, a gente mandava 100 leads, e de cada 100 leads, o time deles conseguiu converter 3, 4. Cara, quando a gente começava a implementar o CRM, a gente via pelo menos uns 50, 30, às vezes por cento a mais de fechamento de vendas através do CRM, né? Porque é algo que é muito mais cadenciado, né? É algo feito muito mais ali, vamos dizer assim, tem uma etapa, né, a ser seguida. E a gente vê que, cara, muitas vezes os próprios vendedores, né, utilizavam somente o WhatsApp ali para, enfim, com aquela questão da tag, né, para tentar se organizar, ou então planilha, tinha que ficar atualizando planilha, às vezes esqueciam, ou então até os próprios vendedores não faziam esse trabalho, e isso, querendo ou não, né, não deixava a roda girar. Isso que acontecia. Então, cara, quando a gente começou a implementar o CRM, né, oferecer esse tipo de serviço para as empresas que a gente já trabalhava aqui, a gente viu a solução desses dois problemas. Então, o que acontecia muitas vezes aqui? Cara, a gente rodava o tráfego, mas o cara, a pessoa, né, que contratava a empresa ali, não tinha um processo comercial claro. Então, a gente chegava para ela e falava, ó, então a gente vai fazer isso, 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 justamente para, né, ter um máximo de performance possível aqui no tráfego pago. E aí ela topava e tudo mais, cara. Nossa agência, ela recebia por fora desse serviço de CRM, ou seja, a gente conseguia receber por um serviço a mais. E, consequentemente, porque como o CRM estava bem alinhado, né, como o time comercial deles estavam bem alinhados, faziam muito mais vendas e o tráfego era muito mais útil. Ou seja, às vezes o tráfego ali que a gente ia rodar no time ali por 4, 5 meses, cara, a gente começou a perceber um aumento do tempo ali que o cliente ficava com a gente. Justamente por quê? Porque o time comercial estava muito mais bem alinhado e, consequentemente, a gente conseguiu agregar mais para a empresa que a gente estava, tá? Ou seja, todo mundo saiu ganhando. E isso que eu quero apresentar para vocês hoje, tá? Justamente vocês entenderem mais sobre esse processo de CRM. E, inclusive, até fazendo mexer, cara, o meu canal é específico sobre CRM, né? Sobre a questão de automações, sobre a questão ali de processo comercial, justamente para você tentar aplicar para sua empresa ou então até oferecer esse tipo de serviço aí para as empresas que você presta hoje em dia, que eu tenho certeza que feito da maneira certa vai ajudar bastante, vai realmente fazer bastante diferença, tá? Então, isso que a gente percebia, cara, muitas vezes a loja não cadastrava, né, os seus leads ali de forma certa, não tinha aquele gerenciamento certinho, não conseguiu fazer remarketing, não conseguia fazer follow-up, né, não fazia recuperação de vendas. Então, tudo isso eram pontos de fugas e, consequentemente, né, o dinheiro deixando na mesa ali da empresa que estava contratando a gente. Então, a gente oferecendo essa solução para eles, né, cara, literalmente todo mundo saiu ganhando e é algo que realmente a nossa agência que começou a se especializar nessa prestação de serviço. Então, assim, fora que tem vários outros pontos, tá? O primeiro ponto é que literalmente não é um serviço complexo assim, realmente a estratégia importa muito, né? Toda a etapa ali que você vai construir para o cliente importa muito. Como é um serviço que você consegue agregar bastante para o cliente, né? Realmente consegue fazer muita diferença na operação dele, porque, cara, imagina, às vezes o time ali tá com uma taxa de fechamento ali de 3, 5%, né? 3%, vamos colocar assim. Cara, colocou o CRM, começou a fazer remarketing ali, essa taxa sobe para 4,5, 5, literalmente você consegue, né, quase que dobrar o faturamento ali de uma empresa justamente por causa de uma implementação feita da maneira certa. E é basicamente isso que a gente começou a implementar, né, fazer essa diferença justamente implementando o CRM, né, oferecendo esse serviço para as empresas. Você pode até estar se perguntando, beleza, Bruno, eu entendi a importância do CRM, mas o que eu entrego para o meu cliente, né? E já dando um panorama geral aqui, né, você já pode entregar para o cliente a questão da estratégia do CRM, né, toda a parte ali do fluxo de atendimento, né, basicamente tem até uma aula aqui, eu vou deixar uma aula aqui falando sobre essa questão, né, de estratégia, como que você pode apresentar isso para o cliente hoje em dia, né, antes de aplicar a questão do CRM. Então tem toda a parte estratégica ali, como é que vai acontecer esse remarketing, como é que vai acontecer esse follow-up, como é que vai acontecer esse bot, né, realmente ali na prática. O segundo ponto é justamente a implementação desse CRM, com todas as configurações ali certinha, né,
já deixando ali o funil certinho ali para o cliente. O terceiro ponto que eu faço aqui é a questão do treinamento, né? Muitas vezes a gente falando ali diretamente com o empresário, né? Ou então com o consultor de vendas, algo do tipo, e a gente tem que apresentar esse sistema para a equipe, justamente para ela conseguir utilizar, né? Inclusive, o terceiro ponto é que a gente percebeu que algumas empresas já tinham CRM, mas elas acabaram não utilizando porque não teve treinamento da equipe, ou então o pessoal não conseguiu se adaptar direito. Isso aqui é o quê? É falta justamente de alinhamento, né, com o time ali, a questão de falta de treinamento. Então o terceiro ponto que a gente entrega aqui também é a questão do treinamento, tá? Justamente para a gente conseguir fazer com que a equipe use esse sistema de maneira certa e da melhor maneira possível para justamente fazer diferença, tá? E o quarto ponto é justamente o suporte, né? De várias plataformas de CRM que dá esse suporte, né? No próprio atendimento deles ali, né? Mas a gente gosta de dar esse treinamento também de 15 a 30 dias ali de suporte, justamente para caso tenha alguma dúvida ou caso tenha alguma otimização no funil, a gente consegue fazer ali no cliente também e já conquistando esse cliente da melhor maneira possível, tá? Então é basicamente isso que a gente faz hoje em dia. Então muitas vezes o cliente ele já tem um tráfego, né? Mas a gente oferece a questão do CRM justamente para ter uma performance melhor. O que acontece, cara? Ele ama o serviço, ele gosta bastante do serviço e futuramente ele pode até chamar a gente depois para uma outra parceria, né? Ou entrar em outro negócio que ele precisa da gente, tá? Então todo mundo sai ganhando. Realmente é um serviço que eu tenho certeza que se vocês estudarem, aplicarem da maneira certa, cara, vocês vão realmente deslanchar isso. E eu tenho certeza que vai ajudar bastante no faturamento de vocês, até no LTV, né, que eu falei para vocês aqui anteriormente. Então, essa fica a minha dica aqui para vocês, tá? Comenta aqui se você tem alguma dúvida sobre a questão do CRM, que eu tenho certeza aí que eu posso te ajudar. E você pode me seguir também nas redes sociais, né? @BrunoEstrategista lá no Instagram, vai ser bem bacana. Inclusive, de vez em quando eu faço algumas lives, né? Justamente aprofundando esse tema, como que eu crio a estratégia na prática, como eu precifico também, tá? Toda essa questão de CRM, tá? E como realmente vem fazendo diferença aqui na agência, tá? Realmente não tenho o que falar sobre esse serviço. E eu acredito fielmente que o CRM ele realmente vai ficar bem mais popular do que ele é hoje, né? Eu sei que muitas empresas já usam, mas muitas empresas elas não usam da maneira certa, né? Elas realmente não aproveitam esse sistema da melhor maneira possível, tá? É isso que a gente realmente vem implementando nas empresas hoje e vem dando bastante certo. Então, realmente, ó, não se esqueça de deixar o seu like, né? Curtir aí, se inscrever no canal também, porque vai vir muito mais conteúdo que pode te ajudar aí no seu negócio, né? Na sua operação. É isso. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição pra gente se ver em mais próximos vídeos e valeu!